Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou dar 4 dicas de livro que eu li ou comecei a ler e me ajudaram na educação respeitosa com o Bento. Bom, vamos começar pela parte de onde veio a ideia de eu pensar mais sobre a educação respeitosa. E é fato pensar que eu comecei a me familiarizar mais com o assunto e me interessar mais a aprender e buscar informação a partir do momento que eu engravidei. E não foi tão simples assim. Eu acho que o interesse veio muito mais forte quando eu já tinha ganhado o Bento, que foi quando eu comecei a buscar os livros para que eu entendesse e buscasse informações e referências, neste assunto. Então eu vou começar falando do primeiro livro que eu li. Era muito importante para mim buscar livros que fossem de acordo com os meus princípios, com os meus valores e com o que eu acredito. Então, eu foquei muito no Augusto Cury, que é um autor, um psiquiatra, muito referência para mim e para minha família. Então, eu fui buscar livros dele. E eu não tenho o livro aqui agora comigo físico, porque está com o meu marido, porque eu dei para ele ler para que a gente tenha a mesma linha de raciocínio sobre a educação com o Bento. Então, está com ele. Mas eu vou deixar aqui uma fotinho desse livro. Ele é maravilhoso. Ele chama 20 Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos. E esse foi o meu primeiro livro que eu li referente a esse assunto sobre educação de filho, educação respeitosa, entender o cérebro da criança e tudo mais. Então, eu comecei por ele, comecei a ler ele na minha licença maternidade, e por mais que ele seja um livro escrito por um psiquiatra, talvez a gente pense que a forma que escreve no livro seja muito difícil a interpretação. Eu não sou uma pessoa muito apta de ler livros e tudo mais, então eu busco livros que sejam mais fáceis no seu entendimento. E eu confesso que eu fiquei um pouco com receio no momento que eu comprei esse livro de não entender a linguagem que ele fosse falar nesse livro. Ele iria usar termos muito difíceis e tudo mais. Mas não, o livro é muito didático, muito fácil de entender. Existem sim alguns termos mais difíceis de serem entendidos, mas não é a grande maioria. Ele é um livro de fácil compreensão e eu recomendo muito a leitura dele, muito mesmo. E esse foi o meu primeiro livro quando eu estava de licença maternidade. Assim que eu ganhei o Bentinho, foi o primeiro livro que eu resolvi ler. Vale ressaltar que o Augusto Cury é um autor cristão e isso conta demais pra mim. Então, Augusto Cury. E o segundo livro que eu li na minha licença maternidade foi O Cérebro da Criança, e esse eu tenho aqui comigo. Eu amei ler esse livro, ele é também de fácil compreensão e ele fala a respeito, lógico, do cérebro da criança e como entender o que passa na cabecinha das crianças, em todo o seu processo de formação neurológica. Então, é muito importante a leitura dele, eu recomendo demais para que a gente entenda os comportamentos referente à birra, choro, fases das idades, então quando bebê, como que é a formação, desde na verdade do útero, adolescente, em todo o seu processo de crescimento da criança, ele vai falar. Ele é maravilhoso. Eu vou ler um pouquinho do que vem aqui atrás escrito, para que vocês tenham um pouquinho de noção do que vai falar sobre esse livro. Então, best-seller do New York Times, Daniel Siegel, acho que é assim que pronuncia, e Tina Payne Bryson criaram um guia magistral e de fácil leitura para ajudar os filhos a fortalecerem a inteligência emocional. Este método brilhante transforma as interações do cotidiano em valiosos momentos formadores do cérebro. Qualquer um que goste de crianças ou que ame uma criança deve ler O Cérebro da Criança. Quem escreveu isso foi Daniel Goleman, ele é autor de Inteligência Emocional. Eu sei que é um livro muito lido também, muito famoso, então ele escreveu a respeito desse livro aqui atrás. Medos, brigas, frustrações, a ajuda está aqui. Daniel e Tina transformaram neurociência de ponta em soluções simples, inteligentes e efetivas para dificuldades do seu filho. E é exatamente isso que o livro fala, gente. Todos esses problemas, todas essas linguagens neurocientíficas difíceis de entender, eles facilitaram muito nesse livro. Então, por isso que eu recomendo muito, é de fácil entendimento. Este livro, erudito, sensível e divertido, é cheio de ideias novas baseadas nas mais recentes pesquisas em neurociência. Recomendo que todos os pais que queiram filhos gentis, felizes e emocionalmente saudáveis leiam O Cérebro da Criança. Gostaria de ter lido quando meus filhos eram menores,
mas na época ninguém sabia o que Siegel e Bryson compartilham conosco de uma forma extremamente prática. Este é o meu novo presente para pais de bebês. E é muito legal para você dar de presente mesmo, galera, para pais novos, mães, até não precisa nem ser de primeira de viagem, pode ser de segunda, de terceira. Eu acho que é muito válido a gente sempre estar em busca de informação na criação dos nossos filhos, que, ao meu ponto de vista, é a tarefa mais árdua e difícil que existe e de maior responsabilidade também. Enfim, existem outras dedicatórias aqui atrás, mas eu vou deixar um pouquinho para vocês lerem quando vocês comprarem de vocês. Eu vou deixar aqui embaixo também todos os links desses livros, todos eles eu comprei no Amazon. E eu vou deixar o link de cada livro aqui nos boxes de informações, então você vai poder clicar e já ir direto para a página de compra. Terceiro livro que eu comprei, e esse eu vou confessar pra vocês. Eu comecei a ler, mas não terminei, mas preciso, inclusive já vou deixar aqui no cantinho da minha cabeceira, para que eu não esqueça de ler. Inclusive eu quero criar um hábito, que é ao invés de pegar o celular antes de dormir, pegar um livro para ler antes de dormir e deixar o celular bem longe da minha cama. Esse é o terceiro livro que eu vou recomendar para vocês. Eu não terminei de ler ele, mas eu comecei e eu vi que ele é um livro muito bom. Eu recebi indicação dele antes de comprar e ele é muito maravilhoso. Eu filtro algumas coisas dele, aquilo que o meu princípio acredita, mas ele é muito bom também, que é o Educação Não Violenta, e que tem tudo a ver com o tema desse vídeo. Então eu recomendo muito esse livro também. Eu preciso terminar de ler, mas ele é muito bom também. E como eu não li inteiro, né, eu não tenho muito o que falar. Então eu vou ler um pouquinho também do que diz aqui atrás pra vocês terem uma noção. Não vou ler tudo, tá? Porque senão vai ficar muito maçante, mas eu vou ler um pedacinho. Elisama Santos é consultora de comunicação não violenta e comunicação consciente, educadora parental e mãe de 2 crianças. A partir de sua experiência, propõe uma conversa com pais e mães que desejam construir relações e aprendizados baseados no respeito e no diálogo, de forma a estimular autoestima, autonomia, autodisciplina e resiliência em si mesmos e nos filhos. A ideia é que o processo de construção de conhecimento torne-se positivo quando ocorre por meio de empatia e reflexão crítica. Então é isso, pessoal. Também vai estar aqui embaixo no box de informações o link para compra desse livro e eu recomendo muito para você começar a sua educação respeitosa com o seu filho. O próximo livro que eu amo de paixão e que eu também não terminei de ler, mas vou terminar, estou quase no final dele, inclusive, é esse aqui. Gente, pela capa, ele talvez não seja muito atrativo para vocês, mas eu amo, inclusive porque, ó, Educando Meninos. Ele é do James Dobson e ele fala sobre educando meninos. E assim, gente, pra eu que sou mãe de primeira viagem e de um menino, a nossa cabeça de mulher talvez não entenda muito o raciocínio da cabeça dos homens. Então, galera, esse livro aqui é o que vai te ajudar, mãe de menino, entendeu? Ele também tem o Educando Meninas, mas como eu não tenho uma menina, eu ainda não comprei. Preciso comprar porque é muito importante entender a cabeça de meninas, né? E tenho crianças, meninas ao meu redor, filhas de amigos e amigas. Então, assim, é importante a gente ter conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Mas, gente, ele é maravilhoso. Ele abriu a minha visão, assim, de pensamento de mãe de menino, numa amplitude de pensar que algumas reações do Bento, que alguns comportamentos do Bento é típico de menino. Então, eu consigo entender, sabe, o que passa. E eu já tive algumas fases de perguntar enquanto eu li esse livro, de comentar sobre esse livro com o meu marido, né? E eu falar, amor, é isso mesmo? E ele confirmar pra mim, é assim mesmo que a gente pensa. Então, assim, é muito legal pra quem é mãe de menino, pra abrir a mente, pra gente entender como eles são aventureiros e como eles desafiam a vida. Isso é típico deles. Lógico, não dá pra generalizar, mas que é a maioria. Então, assim, abre a nossa mente, sabe? Ele é maravilhoso. Eu vou ler um pouquinho aqui também, pra vocês terem uma sinopse do que esse livro vai falar. Os meninos são brutos, agitados, gostam de brincadeiras mais nojentas e radicais. São muito mais fortes que as meninas, não precisam de tantos cuidados. Pensando assim, muitos pais e mães acabam por negligenciar áreas importantes da educação em seus filhos, o que gera um reflexo negativo no futuro deles como homens, maridos e pais. Gente, é maravilhoso. A mídia bombardeia os garotos constantemente com influências negativas.
à formação de caráter. O forte apelo quanto à opção sexual é apenas um dos muitos desafios que os meninos enfrentam hoje. Além disso, eles precisam decidir cada vez mais cedo a carreira que irão seguir e que eles terão melhores rendimentos. Tem ainda de lidar com a autoconfirmação diante dos amigos, o que tem levado muito deles a vício em álcool, drogas e sexo, tornando-os emocionalmente frágeis e psicologicamente abalados. Como fazer para que seu filho fique livre das tristes estatísticas? O Dr. James Dobson aponta um norte da educação de seu menino e esclarece as dúvidas mais comuns sobre as questões biológicas, comportamentais e educacionais, tornando esse livro um manual indispensável para a criação de uma nova geração de homens fortes, íntegros e seguros. Gente, uau, esse livro é maravilhoso e abre a nossa mente de uma forma sensacional. É outro livro para você dar de presente. Assim, como eu falei, a capa dele talvez não seja tão atrativa, né? Esse daqui é muito mais atraente, né, do que esse daqui. Mas, gente, que conteúdo sensacional. Recomendo muito. Bom, pessoal, e esses foram os 4 livros que eu li nesse meu processo de construção de mãe, né? Para uma educação respeitosa com o Bentinho. E eles foram muito importantes para abrir a minha mente e me fazer entender como o Bento pensa, como ele reage e como deve ser o meu comportamento em todas essas reações. Foi muito importante a leitura desses livros para mim, para abrir a minha mente, para que eu começasse a entender tudo que se passava nessa relação e nessa conexão que eu tenho construído com o Bento. E é muito importante você construir essa conexão também. Entender que o seu filho é uma pessoa, que crianças são pessoas, são gente que tem sentimentos, que tem emoções, que tem reações e que às vezes não consegue lidar com todas essas emoções ao mesmo tempo. E eles precisam da nossa maturidade, da nossa inteligência emocional, da nossa maturidade, para conseguir lidar com todas essas reações ao mesmo tempo. Então fica aí a minha dica de leitura. Eu recomendo demais a leitura desses livros. Se você não tem o hábito de ler assim como eu, foram livros chaves para me fazer despertar esse assunto e prender a minha atenção na leitura desses livros. Como eu disse, como eu não tenho hábito, precisava ser um livro de fácil compreensão, porque senão logo dispersar. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo sobre maternidade, educação respeitosa, gostaria que vocês deixassem um like nesse vídeo para eu entender, comentassem aqui o tipo de vídeo que vocês querem ver. Eu gostaria de deixar bem claro também que eu tô começando nesse assunto. Eu comecei a partir do momento que eu virei mãe, que o Bentinho nasceu. Então é tudo muito novo para mim, mas eu tenho tentado dar o meu melhor para ele e é isso que importa para mim neste momento. Eu não sei tudo sobre o assunto, mas eu tenho buscado conhecimento, informação, e é isso que importa. Informação nunca é demais, informação nunca vai ser algo jogado fora, muito pelo contrário, só tem a nos beneficiar. E que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhe essas ideias e essas dicas com pessoas que vocês gostam, com pessoas que vão ser pais e mães próximos ou que já são e estão precisando de uma referência de livro para que ajude eles também. E é isso, pessoal. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.